O Dharma é um termo que apresenta uma definição muito clara sobre a nossa ocupação, sobre um princípio que é natural de cada um de nós. E isto nós então podemos entender como sendo algo natural e intrínseco do ser. Namaskar. Existem muitos termos hoje em dia diluídos na cultura ocidental, diluídos na cultura brasileira, mas mesmo em outros países da América, Europa, que alguns termos do yoga foram totalmente perdidos, deturpados. Por um lado, às vezes com o interesse de facilitar a compreensão desses termos na nossa cultura local, na nossa sociedade atual, mas existem algumas questões presentes nesses termos, ou até mesmo na própria ideia que está por trás dessas terminologias, que são essenciais e que não podem ser deixadas de lado. Uma delas é o próprio conceito de Dharma, e esse conceito é o que eu quero justamente trazer aqui para vocês hoje de uma maneira um pouco mais clara. Eu quero primeiro contar uma história que talvez ilustre um pouco esta ideia sobre Dharma. Quando eu estive a segunda vez na Índia, eu fui para os Himalaias. E a viagem de Rishikesh até o ponto onde nós queríamos chegar, que era em Gangotri, foi durante o dia todo. Nós saímos, eu me lembro bem, umas 9h30 da manhã de Rishikesh, e a viagem foi ser concluída à noite, 10h15 da noite, lá em Gangotri. Mas o que me chamou a atenção foi o motorista do ônibus. E me chamou a atenção por um motivo. Ele fez todo o percurso sem reclamar de nada. Ele fez todo o percurso com uma dedicação que eu observava, fiquei sentado na primeira poltrona, bem ao lado, né, do motorista. A tranquilidade com que ele conduziu toda a viagem, a dedicação com que ele demonstrava estar ali vinculado, totalmente vinculado ao que ele estava fazendo. A uma atividade que para qualquer um de nós seria estressante, seria completamente cansativa e certamente alguns de nós até nos irritaríamos. E o detalhe que me chamou bem a atenção nisso, ele estava totalmente dedicado em fazer o seu papel profissional, a sua atividade, a sua ocupação como um motorista de ônibus. Inclusive teve um momento que o ônibus ele teve algum problema ali na transmissão, e precisou parar, ele sozinho ali começou a fazer toda a manutenção, que foi coisa simples e rápida, ainda bem, mas eu não ouvi, nem vi ele reclamar, se lamentar, ou demonstrar qualquer tipo de desconforto no que ele estava fazendo durante as mais de 12 horas de viagem. Então ali eu observei como que as pessoas, né, naquele ambiente, naquela atmosfera, na Índia, uma cultura muito específica, elas compreendem e vivem de forma verdadeira o Dharma. Eu pude ali observar de uma maneira natural. Claro que você vai para outros locais, para outras cidades, você observa isso em monges, nos devotos dos templos, nas pessoas que vivem ali mais vinculadas ao aspecto religioso do Dharma, mas ver as pessoas na rua, ver as pessoas simples, as pessoas que não têm uma ocupação, às vezes nem tão privilegiada ali dentro da sociedade, também cumprindo o seu papel dhármico. Então, claro, esse aí foi um ponto assim interessante que marcou essa viagem, marcou esse percurso e marcou essa minha observação sobre o Dharma e trazê-la, né, de uma certa forma para a minha vida e entender, além do conceito literário e filosófico do Dharma, a prática do Dharma. E é por isso que eu observei ao longo desses anos uma certa deturpação do conceito dhármico, ou do que é o Dharma. Indo de uma maneira bem direta, o Dharma é um termo que apresenta uma definição muito clara sobre a nossa ocupação, sobre um princípio que é natural de cada um de nós. E isto nós então podemos entender como sendo algo natural e intrínseco do ser. E realmente é algo intrínseco de cada ser.
Shastra indica conhecimento, a literatura do conhecimento védico. Então, todos os livros védicos, assim como o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, o Vedanta Sutra, tudo são Shastras, são literaturas de conhecimento védico. E nos Shastras, eles indicam que só existe um Dharma. E esse Dharma é chamado de Daiva Dharma. Daiva Dharma. Daiva Dharma, ou Dharma divino, Dharma absoluto, ele foi apresentado de maneira um pouco mais recente para nós ocidentais através do livro Jaiva Dharma, de Bhaktivinoda Thakura. Esse livro foi escrito em 1896. E Bhaktivinoda Thakura foi um grande mestre, uma pessoa santa, uma encarnação muito iluminada e que veio para estabelecer na era moderna e principalmente para as culturas modernas o que nós conhecemos hoje como Bhakti Yoga. E esta ciência de Bhakti Yoga foi restabelecida por ele através de centenas de livros, mas nesse livro especificamente, o Jaiva Dharma, ele fala sobre a grande questão do Dharma, o que é o Dharma. Se vocês têm interesse de buscar mais conhecimento a respeito do Dharma, entender o Dharma, eu vou indicar depois aqui na descrição. Você vai ter um link para, de repente, poder adquirir este livro. Enfim, ele apresenta o conceito de Dharma de uma maneira muito clara, muito direta e simples. E, de certa forma, então, o que é dado é que existe somente o Daiva Dharma, ou o Jaiva Dharma. E este Daiva Dharma, ou Dharma, o dever primordial, o dever eterno, aquele princípio que nos move de uma maneira eterna, é chamado então de o Dharma constitucional, ou seja, a ocupação constitucional que todos os seres humanos e todas as entidades vivas possuem. Então, baseado nesta pergunta que foi deixada pelo nosso amigo aqui nos comentários do YouTube, esta pergunta nos traz uma ideia muito interessante e importante, inclusive, para nós entendermos a distinção entre o Dharma constitucional e o Dharma ocupacional. Como eu disse, Bhaktivinoda Thakura ele diz que existe apenas um Dharma. Os Shastras dizem que só existe um Dharma, que é o Dharma constitucional, Jaiva Dharma. No entanto, nós temos que entender que nós estamos ocupados em diferentes atividades aqui no mundo material, cada um de nós temos deveres, responsabilidades, compromissos profissionais, familiares, temos também motivações que estão nos levando adiante em algumas atividades. Enfim, nós temos então ocupações. Porém, para saber a nossa ocupação, é necessário entender primeiramente a nossa constituição. A nossa constituição, de acordo com os Shastras, é que nós somos seres eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança. Eternos, plenos de conhecimento ou de consciência plena e bem-aventurança. Felicidade plena, prazer espiritual absoluto. Além disto, além de termos esta constituição, esta própria Constituição, ela nos imprime uma definição do que fazer, ou de qual é o nosso dever primordial, o nosso dever constitucional. Imagine se nós temos uma Constituição feita de eternidade. Indica que nós temos, então, uma atividade eterna. Que atividade é esta? Se nós temos uma consciência plena, ou conhecimento pleno, a nossa consciência é plena do quê? O nosso conhecimento é sobre o quê? Por fim, se eu tenho bem-aventurança transcendental, prazer transcendental, esse prazer é adquirido como? Entende essas questões? São elas que nos darão o verdadeiro conceito de Dharma. Não adianta eu dar definições de Dharma para tentar, de repente, adequar a moda, adequar a busca que as pessoas estão tendo hoje de acordo com interesses de busca no Google, certo? Desenvolver um método que adeque esta visão original de Dharma a meu público. Não, não é assim. O conhecimento ele não pode ser mudado. O conhecimento ele é atemporal.
E quanto mais você preserva esse conhecimento, mais a potência desse conhecimento estará disponível para as pessoas. E não é adequando. O que existe sim é conhecimento, compreensão deste conhecimento. Então veja, se nós temos uma definição clara de Dharma constitucional, e a minha constituição original ela é eterna, plena de consciência e bem-aventurança, então este Dharma constitucional ele visa alinhar a minha eternidade, a minha consciência plena e a minha bem-aventurança a causa estas três constituintes, elas existem, elas estão presentes em nós justamente para isto, unicamente para isto, para dirigir as nossas atividades intrínsecas, as nossas atividades originais ao Supremo, a causa última de todas as causas, inclusive a causa última destas constituições originais do ser. Então, o Jaiva Dharma ou Dharma constitucional é de estar conectado com o Supremo, de se restabelecer a relação amorosa com o Supremo. E isto todos os seres vivos estão realizando, de forma consciente ou inconsciente. Alguns de forma um pouco mais aprimorada, outros de forma não aprimorada. Mas este princípio de Dharma constitucional está em todos os seres. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Ou seja, eu estou aqui para realizar as minhas atividades, ok, as minhas ocupações. Mas qual o objetivo? Qual a finalidade de estar ocupado nessas atividades, nessas ocupações? Este é o ponto. Se nós entendermos, então, primeiramente, que existe o Dharma constitucional, e que este Dharma constitucional é de dirigir as nossas ocupações, é de estarmos conectados numa relação amorosa, devocional com o Supremo, o segundo ponto é entender qual é o meu Dharma ocupacional. Quando nós pensamos na nossa ocupação, cada um de nós temos uma ocupação, cada um de nós temos uma habilidade, cada um de nós sentimos um prazer, uma satisfação em algo específico que nós fazemos. Por exemplo, no caso do motorista, do ônibus ali nos Himalaias, eu observei, o Dharma dele é dirigir um ônibus, certo? E ele dirige muito bem, assim como existem médicos que fazem o seu trabalho de médico de forma muito perfeita, assim como existem artistas que fazem as suas obras, os seus trabalhos artísticos de maneira muito perfeita, assim como existem escritores, existem professores, existem cozinheiros, existem todos os tipos de ocupações. Então você observa que existem ilimitadas ocupações possíveis, e você deve ter uma, certamente. Quando você entende qual é a sua ocupação, não é? Qual é o seu assento aqui no mundo, onde você vai ficar para poder fazer o seu melhor, este é o Dharma ocupacional. Para se saber se esse Dharma ocupacional está correto ou não, o termômetro é a satisfação. Se você está satisfeito, se você está feliz, se você está alinhado com os seus princípios, esse Dharma é o seu Dharma ocupacional, o seu dever ocupacional aqui no mundo está sendo cumprido. No entanto, é importante entender que, assim como o próprio Bhagavad Gita nos dá a ideia de Bhagavad Dharma, ou seja, o Bhagavad Gita ele é um livro que traz os princípios do Dharma, por isso que ele é chamado de Dharma Shastra, ou seja, ali está toda a ciência do Dharma, toda a ciência da ocupação dos seres, toda a ciência de como nós devemos nos ocupar em Dharma. Então, quando nós analisamos o Bhagavad Gita, e isso é importantíssimo, se você não acompanha, se você não estudou o Bhagavad Gita, nós temos um audiobook completo do Bhagavad Gita, aqui na nossa playlist do VVY School, dê uma olhada lá e aproveite esse conteúdo. No Bhagavad Gita nós vemos que o Dharma, ele está definido justamente para que nós possamos nos conectar com o Supremo. A finalidade do Dharma é esta. A finalidade do Dharma não é simplesmente a minha satisfação, mas é a realização do bem para a satisfação do outro, principalmente a satisfação do Supremo. Isso então é uma ciência. O Dharma, ele é uma ciência.
Se eu posso me ocupar para o bem do outro, se eu posso me ocupar para a satisfação do Supremo, eu estarei realizando a minha ocupação de maneira alinhada com o Dharma constitucional. Lembra que o Dharma constitucional é estar aqui e realizar a satisfação do Supremo, estar aqui e realizar a minha conexão com o Supremo. Então, se eu posso, se eu consigo alinhar a minha ocupação, aquele meu dom, aquela minha habilidade para a satisfação do Supremo, eu estou então alinhando o meu Dharma ocupacional ao meu Dharma constitucional. É isto que levará cada um de nós à nossa perfeição. É quando você ocupa as suas atividades, os seus hábitos, as suas habilidades, as suas aptidões para a satisfação do Supremo. E isso, na verdade, vai trazer benefícios para as demais pessoas. Por exemplo, não existe ocupação real ou uma ocupação que seja válida se ela não está criando benefícios para o outro. Se você não está fazendo algo para o bem alheio, para o bem do outro, você não está realizando o Dharma ocupacional de forma adequada, de forma a que ele seja o canal de conexão seu com o Supremo, o canal seu de conexão com o seu Dharma constitucional. Existem princípios éticos, existem princípios morais, existem princípios de comportamento, existem princípios que irão definir o que é uma ocupação sagrada, uma ocupação que possa ser sacralizada ou sacro ofício, e ocupações que não são dhármicas, não são ocupações dhármicas. Aí, claro, baseado nessas premissas, nós podemos então nos ocupar. Eu vou ser um médico ético, eu vou ser um escritor ético, eu vou ser um professor ético. E quando se fala em ética, não está se relacionando a essa ética moderna, a ética iluminista. Nós estamos falando da ética baseada no Dharma. Basicamente, a ética do Dharma é uma ética onde nós estamos ocupados com a veracidade, a autenticidade e a integridade da relação individual com o Supremo, da relação do outro com o Supremo. Esses são os princípios éticos básicos que nós devemos seguir, e eles estão presentes, inclusive, no próprio Yoga Sutra de Patanjali, quando ele fala de Yama e Niyama. Então tudo está alinhado. Agora, como saber qual é o meu Dharma? Como saber, assim, se eu estou conseguindo, ocupando toda uma boa parte do meu dia, como que eu vou alinhar o meu Dharma com o meu Dharma eterno, o meu Dharma ocupacional com o meu Dharma constitucional? Essa é uma questão muito importante. Como eu disse, se você está com as suas ocupações todas alinhadas com os princípios éticos, alinhada com os princípios morais clássicos, a sua ocupação, então, ela já está dentro dos parâmetros de uma ocupação dhármica. Aí o segundo ponto é, eu posso estar ocupado como qualquer outro profissional numa área, mas não estar satisfeito, não estar realizando de uma maneira plena, de uma maneira integrada, ou até mesmo íntegra, aquilo que eu faço. Eu não estou satisfeito. Então, se não há uma satisfação, após ter analisado que todas as minhas ocupações, minhas atividades, meus princípios estão ali presentes, mas aquela atividade não está me deixando satisfeito, eu tenho duas alternativas. A primeira é trabalhar a minha mente para que a minha ocupação seja conectada com o meu Dharma constitucional, ou realmente tentar aprimorar a minha atividade dentro daquilo que realmente me dá uma satisfação maior. Porém, o Dharma não significa satisfação. O Dharma significa cumprir um propósito. Então, se eu estou insatisfeito em algo, mas estou cumprindo um propósito, ok, isso está dentro do aspecto de austeridade, tapas. É você fazer algo que deve ser feito, mesmo que você não esteja satisfeito em fazer aquilo. Por exemplo, se um pai, num domingo, ele quer assistir a Fórmula 1, quer assistir o futebol, mas o filho dele está doente, está gripado, está com febre. O Dharma ocupacional dele não é assistir televisão, assistir o jogo, assistir a Fórmula 1, não é nada disso, não é ir para o clube. O Dharma dele é cuidar da família, cuidar dos filhos. E se ele tem um filho que está febril, ele deve
cumprir o Dharma ocupacional, que é cuidar do seu filho. Entende? Então, isso são funções, não são dharmas, são funções. As ocupações dentro da sua ocupação como aquele que está provendo os cuidados, os benefícios da família. Então, isso não é um dharma. Isso é um dever que já está presente no dharma ocupacional. O dharma ocupacional não se divide em setores, ele não se divide em etapas, em parâmetros, não. O dharma ocupacional é você ser integralmente o que você é, íntegro. É você ser autenticamente o que você é, autêntico. É você ser veraz em cada ato de pensamento, palavra ou ação. Se você consegue se ocupar dentro desses elementos, você está dentro do seu dharma ocupacional. Ok? Estando dentro do seu dharma ocupacional, estando a agir no seu dharma ocupacional, você tem que conectar essas suas ocupações com o Supremo. Aí entra o elemento da nossa Constituição. Por exemplo, nós não vamos ficar eternamente trabalhando naquela atividade, nós não vamos ficar eternamente numa ocupação única, mas nós somos eternamente conectados com o Supremo. Então, as nossas atividades ocupacionais, elas precisam estar alinhadas com a nossa Constituição. Isto se reflete, por exemplo, em deixarmos uma marca naquilo que nós fazemos. Um legado seja realmente estabelecido para os filhos, para as próximas gerações, para um grupo de pessoas que trabalham com você. Tudo isso está relacionado como um legado. E o legado, nesse caso, entendendo o aspecto todo do Dharma, o Dharma ocupacional, é justamente aquilo que você deixa como um valor marcante na vida da pessoa. E que você ajude essas pessoas a evoluírem. Independente da ocupação que ela tenha, o processo seu é de ajudar essas pessoas a evoluírem. Se você consegue, dentro da sua ocupação, independente de qual for, as pessoas evoluírem, você estará realizando de maneira adequada o seu Dharma ocupacional. O segredo para isto é, antes da execução do seu Dharma ocupacional, esteja com a sua consciência plena do seu Dharma constitucional. Antes de realizar o seu Dharma ocupacional, esteja ciente do seu Dharma eterno, para onde se dirige a sua ocupação. E antes de executar a sua ocupação dhármica, esteja autenticamente feliz, grato, internamente satisfeito, porque isto é a nossa constituição de bem-aventurança. Então não procure nada disto nas suas atividades. Esteja com isto tudo já em você. Pois você é, antes de mais nada, constituído desses elementos. Como eu disse, repito agora, eternidade, conhecimento ou consciência plena e bem-aventurança. Quando você realiza suas ocupações consciente, situado nessa sua constituição original, todas as suas ocupações serão preparadas para o propósito maior. De certa forma, até mesmo se você não está totalmente alinhado no seu Dharma ocupacional, mas está absorto no seu Dharma constitucional, a vida, dentro de um processo natural, pois tudo está sob o controle do Supremo e não sobre o nosso controle, a própria vida ela conduzirá para que o seu Dharma ocupacional se estabeleça. E aí então você vai se aprimorar naquilo que você faz de melhor, porque na sua própria atividade você estará cada vez mais dentro do seu Dharma, dentro do seu melhor. Então nós podemos entender de uma forma prática, de uma forma direta, que o Dharma ocupacional é aquele processo que ajuda você a melhorar um pouco a cada dia. Aí sim usando terminologias modernas, mas sem perder o princípio conceitual do Dharma. A sua ocupação deve ser, para você e para os demais, um processo que ajude no seu melhor. A cada dia você está melhor. E melhor, sinônimo de menos ego. Melhor não significa você estar exaltando seu ego, mas sim reduzindo a capacidade dele superar as suas qualidades intrínsecas. Isto é o Dharma original. E aí dessa forma você vai observar que o que os Shastras dizem é real. Só existe um Dharma, não existem vários Dharmas.
Só existe um Dharma. E quando você está situado em consciência deste Dharma constitucional, o seu Dharma ocupacional vai ocorrer, vai se estabelecer. Porque você tem inteligência para isto, Buddhi. Você está ocupado nisto, em consciência do Dharma constitucional. E a sua habilidade, todos nós temos uma habilidade específica. Então trabalhe nesta habilidade. Faça aquilo que você sabe fazer e aprimore isto. Aprenda novas habilidades, desenvolva novas habilidades, desenvolva suas capacidades e todas elas alinhadas com a sua constituição, que é, em frutos, deixar um bom legado para a posteridade, um legado que ajude as pessoas a evoluírem também, a melhorarem-se também e progredirem espiritualmente também. Essa então seria a explicação um pouco até detalhada sobre Dharma. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, estarei aqui atento para poder respondê-las. Até a próxima. Namaskar.